Boa tarde a todos. Queria agradecer ao César, que achei muito legal a apresentação dele, principalmente na parte de erros e oportunidades, erros e acertos. Bom, nossa apresentação aqui é sobre o Value Investing. O primeiro slide, eu começo falando sobre uma frase do Warren Buffett, que preço é o que você paga, valor é o que você leva. A ideia aqui é a seguinte, né? O preço ele fica orbitando em torno do valor intrínseco de uma empresa. E o melhor jeito... Deixa eu ver se... Agora está melhor. Bom, então a questão aqui é o seguinte, o preço ele fica orbitando em torno do valor intrínseco de uma empresa. E para um gestor de valor, a volatilidade é uma coisa muito boa. Por incrível que pareça, é a volatilidade que abre oportunidades para você encontrar uma empresa, uma ação que está subvalorizada. Parece uma coisa óbvia de se falar, é só achar uma empresa então que está abaixo do valor que deveria. Esse é o desafio. Bom, aqui eu montei um diagrama. Isso aqui é um diagrama da McKinsey a respeito de como é que se cria valor, como é que é a geração de valor. A base da geração de valor é bem simples, baseada em lucros maiores e custo de capital baixo. Então, se você conseguir aumentar os seus lucros e diminuir o custo do seu capital, né, você está gerando valor. Parece simples, mas é aqui que está o desafio também. Para uma empresa, tem três coisas que realmente importam. É a rentabilidade, é o potencial de crescimento e é o custo de capital. A rentabilidade de uma empresa, você pode usar métricas como ROI, ROIC, etc., mas ela mostra quão boa a empresa é em dar retorno para o capital que você colocou ali dentro. Potencial de crescimento, então não importa, não faz sentido uma empresa ter uma rentabilidade absurda num segmento em que ela não tem onde colocar aquele capital mais, ou seja, ela não consegue mais crescer. E o custo de capital é muito associado ao risco, não só da empresa, mas o risco sistêmico. Se o risco de todo o mercado cai, a empresa, não por conta própria, gera valor. Aqui agora a gente vai para o próximo slide. Isso significa que é só comprar uma boa empresa, que eu estou fazendo um bom investimento, é só pegar uma boa empresa, uma empresa que tem um alto potencial de crescimento, um baixo custo de capital, uma alta rentabilidade, ok, faça um bom investimento. Não necessariamente, porque está no preço. E esse que é o problema. Então, o desafio mesmo é achar uma empresa que consegue gerar valor e que esteja num preço atraente. Acho que o César comentou hoje como é que está em épocas de vacas magras, como é que está o desafio de encontrar isso, mas realmente é isso que a gente tenta fazer. Para isso a gente usa algumas métricas que facilitam a nossa vida, né? Com relação a potencial de valorização, de preço, existem várias técnicas, né? Várias métricas de preço. 3 delas eu coloquei aqui. Uma é o preço sobre lucro, outra é o preço sobre valor patrimonial líquido e outra é o dividendo sobre preço. Na parte de qualidade, a gente tem as métricas de rentabilidade, que seriam ROI, ROIC e ROCE. Existem outras, mas essas são as mais comuns. Uma boa empresa que a gente acharia seria uma empresa que tem um bom ROI e que tem um bom potencial de crescimento. E se ela tivesse barata, ela teria um múltiplo baixo. Bom, aqui eu faço uma análise sobre o que é o preço-lucro. Né? O primeiro dos indicadores, esse é um dos indicadores mais usados pelos value investors. Basicamente você pegar o valor da empresa negociada em bolsa e dividir pelo lucro. Seja o lucro presente ou o lucro futuro. Você faz uma projeção. Parece simples, mas o que isso significa? Quando a gente pega uma empresa que tem um múltiplo de 10 vezes lucro, o que isso ela está tentando nos mostrar? Bom, 10 vezes lucro, se aquela empresa simplesmente não crescer, em 10 anos, e ela continuar com aquele mesmo lucro, você reteve o retorno do seu capital. Se ela conseguir, no mínimo, crescer inflação, você, em termos reais, em 10 anos, tem o retorno do seu capital. O que vier dali para frente é lucro. Mais ou menos essa é a ideia. Mas por que uma empresa X tem um múltiplo muito diferente de uma empresa Y? Qual que é o motivacional? Como é que a gente faz uma comparação? Bom, aqui eu montei um diagraminha com 3 empresas do setor financeiro, a Cielo, o Banco do Brasil e o Itaú. No primeiro momento, em 2015, o Banco do Brasil negociava 2,9 vezes o lucro, enquanto que o Itaú negociava 6,8. Ou seja, é uma bela diferença. O Banco do Brasil negociava metade do lucro do Itaú.
Para um velho investor, a primeira pergunta é, bom, isso aí está uma barganha, então. Quando a gente olha a rentabilidade do Banco do Brasil, ela era um pouco diferente, um pouco abaixo do Itaú, o que realmente justifica um certo desconto, mas esse desconto de metade é muito forte. Se a gente for pensar, de novo, nas 3 métricas, crescimento, rentabilidade e risco, crescimento dessas 2 empresas não podem ser tão diferentes. São 2 empresas enormes no setor financeiro, dificilmente uma consegue crescer muito mais do que a outra. Rentabilidade, realmente a rentabilidade do Banco do Brasil era um pouco menor. Agora entrava a questão do risco. Em 2015, a gente tinha um governo extremamente intervencionista e que vinha pressionando o Banco do Brasil a conceder crédito, a baixar suas taxas de juros. E isso indicava que haveria uma pressão na rentabilidade, além de jogar uma incerteza muito grande no mercado. Então, esse múltiplo tão descontado em relação ao Itaú era por conta do risco. Bom, depois do impeachment, o que aconteceu? Hoje a gente vê que o Itaú negocia 12,7, enquanto que o Banco do Brasil a 12,6. Ou seja, o desconto entre um e outro caiu drasticamente. É óbvio que agora o que o mercado sinaliza? Que o risco estatal caiu significativamente, que os dois vão ter um crescimento muito parecido, mas que o Banco do Brasil, inclusive, pode ter uma rentabilidade, um crescimento de rentabilidade melhor. Porque ele vem de uma época de inadimplência muito ruim e agora está com uma governança melhor e etc. Isso faz com que o Banco do Brasil tenha um potencial de recuperar a rentabilidade. Quando a gente pega a Cielo, ela se encontrava no sentido oposto. Em 2015, ela tinha um múltiplo de 18 vezes, uma rentabilidade de 50%. Era uma empresa considerada excelente, uma barreira de entrada enorme. Dificilmente ela ia perder o reinado dela, market share e etc. Mas o que aconteceu, o que a gente viu foi o quê? Entrada de concorrência. A concorrência começou a entrar forte, começou a pressionar, os resultados da Cielo pararam de crescer naquela velocidade e o múltiplo dela caiu. Então houve uma compressão de múltiplo muito por conta da perda da capacidade de crescimento da empresa e também da queda de rentabilidade. A gente pode ver aqui justamente esse ROI. Apesar disso, a gente pode perceber que a Cielo ainda negocia com múltiplos consideravelmente maiores do que o Banco Itaú e o Banco do Brasil, no caso. Isso é porque ela tem uma rentabilidade muito acima dos outros 2 bancos. Apesar de ter perdido a rentabilidade, ela se mostra muito mais rentável do que um Banco do Brasil e um Itaú. É um negócio realmente com menos custo de capital, é um negócio que demanda menos capital, tem menos risco, não tem risco de inadimplência, etc. Mas dá para perceber claramente que a sensação do mercado piorou em relação a Cielo. Já não tem pago mais aquele prêmio de crescimento que antes se pagava. Bom, a respeito do preço-valor patrimonial, esse é um múltiplo muitas vezes usado para avaliar empresas que sequer têm lucro. Então, é uma coisa assim, um pouco mais, a gente chama de deep value. Uma empresa que tem ativos no balanço, você vai ver, ela está 0,5 vezes o valor patrimonial, ou seja, você consegue comprá-la em bolsa por menos do que o balanço dela indica. Mas assim, o problema aqui é o seguinte, você não sabe, aliás, você tem que descobrir exatamente o que está no balanço, como é que aquilo foi contabilizado, porque nada adianta um ativo que está no balanço a valor de custo, sendo que aquilo ali não rentabiliza em nada. Aqui no caso, eu coloquei uma foto da refinaria Comperj, que enquanto ela está sendo construída, ela vai sendo colocada no balanço na parte de ativo como sendo a valor de custo. Até que chega um momento que a Petrobras teve que reconhecer que aquilo ali não tinha capacidade de gerar tudo aquilo que ela estava no balanço, e ela teve que dar uma baixa contábil. Ou seja, era uma armadilha, né? Óbvio que nem sempre é assim, mas vale uma avaliação mais profunda. É um múltiplo interessante, mas ele leva muito pouco em consideração a capacidade de gerar resultado da empresa. Por último, a gente tem o dividend yield. É um múltiplo mais ligado à geração de caixa. Isso porque uma empresa paga dividendo, espera-se que ela só vai pagar dividendo se ela conseguiu gerar caixa. Então ela tende a ser menos suscetível à fraude. Se uma empresa paga dividendo há 3, 4, 5 anos consecutivos, isso indica que a empresa tem uma boa capacidade de geração de caixa e que ela pode distribuir esse dinheiro para os seus acionistas. Nem sempre é verdade. Algumas empresas tomam uma atitude um pouco fraudulenta e acabam emitindo dívida para continuar pagando os dividendos e inflar o preço das suas ações.
Agora a parte do Thiago eu vou entregar para ele. Não terminou. Bom, essa foto aqui é do Décio Bazin. Para quem não conhece, deve ler o livro deles, Faça Fortuna nas Calculações. E o motivo dele estar aqui é que há 50 anos atrás, provavelmente essa foto aqui deve fazer mais ou menos esse tempo, talvez um pouco menos, dá para ver, talvez não agora, mas isso aqui é um balanço do Banco do Brasil. Há 50 anos atrás era difícil conseguir informação. Quem conseguia informação? Caras como esse, profissionais de mercado que sabiam aonde caçar a informação. 50 anos atrás era um deserto de informação. E como é que é hoje? O desafio é o contrário. Hoje é isso, né? O que não falta é informação. Hoje o desafio é o contrário, é selecionar, é filtrar essas informações. Então, se no passado vivíamos num deserto de informação, hoje nós vivemos num tsunami de informações e que boa parte dessa água é água tóxica, né? Então, fake news e todo esse tipo de coisa, né? Assim, coisas que muitas vezes movimentam o mercado, que depois de pouco tempo o mercado percebe que foi too much, né? Assim, a eleição do Donald Trump deu uma chacoalhada no primeiro dia, depois o pessoal se lembrou que ele é um empresário, provavelmente aquilo lá, ele tem interesse em querer valorizar as coisas. O Brexit deu uma chacoalhada. Esse tipo de coisa, nessa época aqui, demorava para chegar a informação para o Brasil. Muitas vezes nem chegava a informação para o Brasil, muito menos na mesa de operação. Então, hoje, o desafio do investidor é saber quais informações ele vai usar na sua tomada de decisão. Esse é um estudo muito interessante que a gente pegou de um livro do David Dreman, que é um velho investor, e ele pegou esse estudo, que é um estudo voltado para o mercado de corridas de cavalo, né? E que eles tentavam medir o grau de confiança dos apostadores e o grau de assertividade deles conforme mais informação ia sendo adicionada. Então aqui, nesse gráfico triangular, iam perguntando para o camarada, conforme mais informação era dada para ele, o grau de confiança que ele tinha nas suas decisões. Então, quanto mais informação ele tinha, mais confiante ele ficava em relação às suas decisões, né? Só que, curiosamente, com mais informação, praticamente o resultado dele era o mesmo. Então, não necessariamente mais informação leva a resultados melhores. Não necessariamente esse cara aqui vai ter melhores resultados que esse cara aqui. Porque o que importa são muito poucas informações. O que importa para um desempenho de uma ação são basicamente 4 critérios, que são aqueles que o Léo mostrou agora há pouco: a rentabilidade de um ativo, o crescimento que esse ativo vai ter, o risco que esse ativo tem, e o preço que você está pagando naquilo. De nada adianta ser a melhor empresa do mundo se tudo já está no preço, né? Então, em teoria, quanto maior o retorno sobre capital, mais a empresa deve ser valiosa. Quanto mais crescimento, se ela tiver um retorno sobre capital alto, melhor também. Quanto menor o risco, aquela empresa geralmente é uma empresa mais valorizada. É por isso que os títulos do governo americano pagam 2% e os do Brasil pagam bem mais, né? Por quê? Porque lá tem menos risco que aqui. E também o preço, né? Então, essas são as únicas 4 informações que o investidor deve buscar. Então, se você tem mais informações, não necessariamente você vai se tornar um melhor investidor. Você só tem que responder essas 4 perguntas. Qual que vai ser o retorno futuro? Qual que vai ser o crescimento futuro? Qual que vai ser o risco que o mercado vai precificar nesse ativo no futuro? E comparar isso com o preço vigente. É só isso que o investidor deve fazer, né? E aqui a gente fez uma seleção com a ajuda do Léo, de um backtest desde 2000, a cada trimestre, a gente pegava e dividia em quintis, né? Aqui no caso a gente pegou o PL, a gente dividiu em quintis, o quintil de menor PL, o segundo quintil de menor PL, o terceiro quintil e assim por diante, e a gente viu o retorno disso ao longo do tempo. E o retorno foi bastante interessante. Quem, desde 2000, investiu no primeiro quintil, multiplicou seu capital por 35 vezes,
quem investiu no segundo um pouco menos, e assim sucessivamente. Ou seja, preço importa, preço faz diferença. Essa é uma informação que o investidor deve se ater. Muito mais importante do que o Brexit, do que a eleição do Trump, do que a guerra na Coreia, se é que vai ter, ou o próximo Twitter do presidente americano, isso aqui é uma informação relevante. Isso aqui traz resultado. Obviamente a gente botou isso aqui num gráfico. Vocês veem que o primeiro e o segundo quintil, eles andam meio juntos, né? É mais ou menos que nem o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Tem ano que um está na frente, depois o outro passa, depois ele é ultrapassado, depois volta. Eles estão, por enquanto, o primeiro quintil está na frente, com uma leve vantagem. Mas há um ano atrás, se a gente estivesse fazendo... Aliás, desculpa, em 2015, se nós estivéssemos fazendo essa análise, a gente ia ver que o segundo quintil estaria na frente. Ou seja, procure empresas que estão entre as mais baratas. Não necessariamente a mais barata, mas procure empresas entre as mais baratas. Fizemos o mesmo estudo com o preço sobre o valor patrimonial. E aqui o segundo performou melhor que o primeiro. Você comprar as empresas de menor preço sobre valor patrimonial não foi um bom negócio em relação ao segundo quartil. Aqui o segundo quartil ganhou. Aqui é o Schumacher e esse aqui é o Rubinho, né? Então só teve um, não teve revezamento não, só teve um. Mas obviamente a gente vê uma linha de tendência que as empresas mais baratas tendem a ser melhor do que as empresas caras. Isso sobre o preço, sobre o valor patrimonial, eu particularmente não gosto muito desse índice, eu prefiro o índice preço-lucro. Todo índice tem seu problema, tem também as suas vantagens, mas esse é um índice que eu não gosto muito, mas está aqui um estudo. E aqui também a gente mostra um outro indicador, esse é um indicador de qualidade, é um indicador financeiro. A empresa não precisa nem sequer ser listada em bolsa, ela vai ter ROI. Toda empresa tem ROI, a Suno tem ROI, a ROI tem ROI, todo mundo que tem algum negócio tem um ROI, que é um retorno sobre o patrimônio líquido. Né? Quanto de lucro o acionista está tendo em relação ao capital que o acionista colocou. E qual que é e na hora que a gente faz essa análise, olha que curioso, novamente, quanto melhor o retorno sobre capital, melhor é para o acionista. A gente fez exatamente o mesmo backtest, separamos em quintis do maior ROI para o menor ROI, e as empresas de maior rentabilidade sobre capital, sobre patrimônio líquido, tendem a performar melhor ao longo do tempo. O que faz sentido com aquele estudo da McKinsey. Por quê? Onde se cria valor? Se cria valor, em parte, no crescimento de lucros, e o crescimento de lucros, quanto maior a rentabilidade, maior vai ser o crescimento de lucro. Menos capital, você vai precisar investir para crescer. E, obviamente, seguir a estratégia de value investing, que é comprar empresas boas e baratas, não te salva de tudo. Em momentos de crise, você vai sofrer também. Talvez menos, mas vai perder também. Então a gente selecionou a crise aqui de 2008 e vimos os principais indicadores aqui. Como que se comportou essa carteira do menor PL em 2008 e a de maior ROI em 2008? Você praticamente andou junto com o Ibovespa. Né? Você ter uma carteira boa não te salvou da crise. Você perdeu aqui 50% do seu capital aproximadamente. O que eu quero dizer? Tudo isso, toda essa vantagem, ela é construída ao longo do tempo e ela não te salva de crises. O investidor de valor, ele é um cara do longo prazo, ele é um corredor de maratona. Se ele for investir 6 meses só, olha só, ele pode pegar 6 meses com e perder tudo. E deixou de ganhar 35 vezes, que foi mais ou menos o que ganhou quem investiu no menor preço-lucro e quem investiu na maior rentabilidade. E a mesma coisa na recuperação. Não necessariamente você investir seguindo essa estratégia, no bull market você vai ganhar mais. Você ganha ao longo do tempo. Então aqui a gente fez esse mesmo estudo no bull market, né, no mercado pujante de janeiro de 2016 até agora, e comparamos com o Ibovespa. Né? As ações de PL baixo performaram melhor, eram as empresas mais descontadas, né? Enquanto as empresas de ROI alto performaram até
menor até porque são as empresas de menor risco, né? São os Itaús, são as Ambevs da vida, eram empresas que não tinham caído tanto quanto outras empresas. Então, seguir essa estratégia é uma estratégia de longo prazo. É para o maratonista, esse investimento é para o cara de longo prazo. E aqui eu uso um exemplo de que nem tudo na vida é só múltiplos. Não adianta você chegar e então vamos comprar todas as ações de PL baixo, vamos comprar as ações de dividend yield alto. Dividend yield também tem um caráter semelhante, porque você pode cair nas armadilhas. Essa aqui é uma armadilha que eu participei em tentar desmontar isso aqui junto com o Barsi, porque a gente viu isso aqui, ó. Era uma empresa que distribuía bastante dividendo, né? O preço dela, infelizmente aqui está, mas é 80 centavos. Ela pagava 80 centavos por ano de dividendo. E ela pagava de maneira linear e religiosa. Só que que eu e o Barsi a gente via? A gente via isso aqui, uma clara deterioração do lucro, muito por conta de investimentos mal feitos, investimentos que já começavam a dar prejuízo, e também a expansão exacerbada das despesas, na nossa opinião. Enquanto isso, a empresa estava pagando dividendos como se nada tivesse acontecendo, né? Apesar dela ter uma sobra, a sobra era cada vez menor. Então, quem comprou achando que ganha isso aqui, na verdade, olha o que aconteceu com o lucro. A empresa começou a ter prejuízo, e não é só por conta da crise, é por outros motivos, principalmente os investimentos mal feitos nos momentos de bonança. E, como consequência de uma empresa que opera no prejuízo, os dividendos foram cortados. Então, a lição é, não basta você comprar todas as empresas baratas, você tem que fazer uma diligência. Aqui é a mesma coisa para o preço sobre valor patrimonial. Essa aqui é uma empresa que eu até estava conversando com o Rafa aqui, o Rafael, para quem não conhece, é repórter da Infomoney. E isso aqui é o exemplo, né? Olha aqui, ó. Essa era uma empresa, a BR Insurance, era uma empresa que estava barata sobre o valor patrimonial. Só que aonde que estava o valor patrimonial dela? Estava tudo intangível, né? O intangível nada mais é do que o valor que a empresa paga mais em relação ao patrimônio líquido nas empresas adquiridas. Então, se a BR Insurance tem em caixa, vamos supor, 100 milhões, e ela compra uma empresa que tem patrimônio líquido de 10 milhões por 100 milhões, ela vai comprar, os ativos dessa empresa adquirida vão entrar como 10 milhões, e o resto, os outros 90, vão ser tudo intangível. Então, olha só, do ativo total da empresa, quase 70% eram intangíveis. Eram valores acima do patrimônio líquido nas aquisições. E daí a pergunta é, será que essas aquisições foram bem feitas? Entende onde que eu quero chegar? Você tem que fazer a pergunta certa para usar o indicador, para chegar na análise daquele indicador. Então você estava olhando para uma empresa que estava barata sobre o patrimônio líquido, só que aquele patrimônio líquido era todo fumaça, né? Então você não estava pagando tão barato assim. Você estava pagando barato em cima de um negócio que não existe. Essa é uma lição sobre o P sobre VPA. E aqui, um exemplo da Saraiva, né, que até o César deu, foi até coincidência. A gente nem tinha falado disso, mas a gente aqui usa como exemplo. Olha aqui, no gráfico do César lá, ele mostrou o crescimento do lucro. Quem olhava o indicador da Saraiva, via um indicador de quantas vezes, César? Umas 2 vezes? Estava 2 vezes, 1 vez e meia lucro. Quem olhava o indicador falava, pô, está 1 vez e meia lucro. Só que esse lucro é não recorrente. Pelo contrário, eles venderam o melhor ativo que eles tinham. É como o Peter Lynch, eu nem sabia que essa frase era do Peter Lynch, para mim era do David Einhorn. Estava vendendo, cortando as flores e regando as ervas daninhas. Né? Vendeu o melhor ativo e ficou com a operação mais complicada, que é de varejo. E varejo de livros é cada vez mais complicado, principalmente com a concorrência online. Né? Então, quem olhava para a Saraiva naquela época estava pagando 1 vez e meia lucro. Só que, na verdade, era um lucro não recorrente. Então, faça essa diligência. Se questione, não saia comprando a empresa só porque ela tem um múltiplo barato. Entenda por que ela tem
um múltiplo barato? Em boa parte das vezes, são efeitos não recorrentes. E eu, que lido muito com investidor individual, vejo muita gente ir no Fundamentos e perguntar assim: Thiago, por que você não indica Comgás, que paga 25% de dividend yield? Ou por que você não indica Taesa, Taesa não, Transmissão Paulista, TRPL4, a CETEP, que está 2 vezes lucro? Porque não está 2 vezes lucro. Ela ganhou uma multa do ano passado, né? Ela, na verdade, ganhou uma disputa com o governo, ela lucrou isso aí. Só que esse não é um evento recorrente, é um evento não recorrente. Então você tem que ser crítico também no momento, apesar de que teria funcionado. Esse backtest que nós fizemos, ele simula investimento em empresas como essa, né? Já que a gente vai investir no primeiro quintil, a gente estaria comprando ações da Saraiva e mesmo assim multiplicou por 35 vezes. Um investidor diligente teria ido ainda melhor do que o backtest. E a solução, e a gente pode até compartilhar, já compartilhei no passado, é você comprar não só negócios baratos, mas também negócios bons. E a sugestão que eu faço é a sugestão proposta por esse rapaz aqui, o Joel Greenblatt, que escreveu esse excelente livro. Esse é um livro que eu indico bastante. Em português tem até uma tradução dele, que é O Mercado Acionário em Suas Mãos. Eu não sei quem traduziu, porque em inglês a tradução seria O Pequeno Livro que Supera o Mercado. Mas enfim, coisas de tradução no Brasil. E basicamente é um livro que se lê numa tarde, é um livro bastante pequenininho, mas o conceito é muito bom, que é você comprar empresas boas e baratas, e ele explica o que é uma empresa boa. A empresa boa é aquela que tem muita rentabilidade sobre o capital investido, e a empresa barata é aquela que você está pagando pouco sobre o lucro. E ele criou um sistema que ele chamou de fórmula mágica. Eu não gosto muito desses termos, mas desse lado, pensando um pouco mais, eu até concordo, ela é mágica mesmo, porque a gente já fez backtest, né, Léo? Então, funciona e continua funcionando, porque ela parte de um princípio básico que é comprar bom e barato. Quem compra bem e barato, seja um varejista, seja um investidor, seja qualquer outra pessoa, vai fazer bons negócios, né? E o que é o negócio bom e barato? É aquele que tem alta rentabilidade e baixo preço, e ele desenvolveu essa fórmula mágica, que é um sistema que ele ranqueia as empresas da mais barata para a mais cara e atribui ponto conforme a colocação. Então o primeiro ganha 1, o segundo 2, etc. E faz a mesma coisa para a rentabilidade. O primeiro ganha 1, o segundo ganha 2, etc. E cria uma terceira coluna que seria a soma da primeira e a segunda coluna. É mais ou menos como o Campeonato Brasileiro. Não ganha quem fica em primeiro do primeiro turno, não ganha quem fica em primeiro do segundo turno. Ganha aquele time que, na soma dos pontos, na soma dos 2 turnos, tem a melhor posição. Então é bem possível que o campeão seja um time que nem ficou em primeiro no primeiro turno, nem em primeiro no segundo turno, mas que na soma fez uma campanha consistente. Então ele soma na terceira coluna a posição em cada um dessas 2 primeiras colunas, de qualidade e de preço. E ele estimula que você invista nas empresas do primeiro quartil, as empresas que na média têm essa característica do bom e barato. E a rentabilidade é muito semelhante, até superior a essa que a gente já mostrou aqui. Essa é uma sugestão que eu gosto de dar para vocês. Sigam esse modelo, mas, se forem seguir, façam essa diligência. Olhem cada uma das empresas, vê se aqueles números não são não recorrentes, né? Não vou nem dizer fraudados, porque fraude, apesar das pessoas terem muito medo, é muito raro. Não acontece todo dia. O que acontece são eventos não recorrentes que podem levar ao indicador a dar uma inflada para um lado ou para o outro de uma maneira que não seria condizente com a realidade daquela corporação. Então essa é a conclusão. A conclusão é o modelo do Warren Buffett, que é comprar empresas boas e baratas. Isso funciona, a gente viu que funciona. Comprar empresa boa funciona? Funciona. Comprar empresa boa funciona? Funciona. A combinação dos dois é ainda melhor, mas façam a diligência. Tomem cuidado com os números não recorrentes. É isso, pessoal. Queria agradecer a todos, espero que tenham gostado do evento. Eu vou estar aqui com o Léo respondendo pergunta também individual.
Espero que tenham gostado. Obrigado.